Boa tarde, eu sou Dagmar, sou artesã e veja o que eu estou trazendo hoje, essa delícia de pintura. Você nunca pintou, essa você vai conseguir. Dessa vez eu estou trazendo um lírio, com o meu jeito de pintar, bem fácil, bem tranquilo. E dessa forma também eu gasto bem pouco material, porque as minhas tintas são bem diluídas. O jarro eu não estou pintando dessa vez, tá? É mesmo o lírio, as folhas, tá? Com as minhas misturas, com as minhas cores. Vou aqui fazendo essa delicada pintura e, modéstia à parte, ficando muito lindo, tá? Então, eu estou trazendo aqui, realmente é para quem está começando a pintar agora, tá bom? E se você gostar das cores do jarro, deixa nos comentários. Eu venho trazendo o nome das cores, ou de repente também eu venho pintando o jarro para você ver como foi que eu pintei e as misturinhas, tá bom? Então agora vamos para o nosso lindo lírio, tá? Bem, eu começo com o pincel número 6 da Condor e já iluminando as pontas dessas folhinhas, porque eu venho aqui buscando uma cor que combine bastante com a cor desse jarro, gente, modéstia à parte, com as misturas que eu fiz, ficou realmente muito bonito. Agora, passo o verde pistache primeiro, dou uma esfumaçadinha, com o pincel em pé, de lado, com a mão bem leve, tá? Porque é uma pintura realmente bem delicada, né? E pequena também, então a gente tem que fazer com muita paciência. Agora, com um pouquinho de branco, eu venho ainda iluminando mais. Já tô passando nas duas para adiantar, né? Porque na versão as mesmas cores. Passa um pouquinho mais de branco. Agora, um pouquinho de verde pistache por cima desse branco. Também vou aqui iluminando essas pontinhas. Pego, assim, praticamente pego toda hora para evitar de pegar muita tinta e ficar ruim, né? Para eu trabalhar aqui em cima desse tecido pelo fato de ser uma pintura pequena, tá? Se tiver passado um pouquinho pro lado de cá, depois eu venho e arrumo, tá? Bem, fiz aqui, né, essa parte com essas cores. Agora eu venho com o azul marinho. Gente, fica muito lindo. Você pode pensar, nossa, ela vai botar esse azul marinho nas folhas? Eu vou sim. E fica muito lindo, porque eu estou aqui também meio que acompanhando a cor desse jarro, tá? Eu não quero fugir dessa harmonia. Então, com este azul marinho bem diluído, vou ainda ajudando aqui com um pouquinho do clareador, vou dando uma esfumaçadinha de leve. Agora, por cima desse azul marinho, eu venho com o verde pântano, tá? Clareador. Vou passando aqui, meio que mesclando essa tinta com o pincel em pé, de lado. Vou aqui espalhando essa tinta. A parte do tecido que ficou sem cobrir com o azul marinho, agora eu venho meio que riscando com o pincel e cobrindo a parte que ficou em branco, tá? E assim ela vai ficando assim mescladinho, fica uma combinação perfeita do azul marinho com o verde pântano. Observa que eu estou sempre com meu pincel meio em pé, de lado,
Assim eu vou cobrindo e deixando bem bonitinha esta folhinha, tá? Nessa parte aqui de baixo, bem no comecinho dela, eu já capricho um pouquinho mais no verde pântano, tá bom? Agora e faço a mesma coisa na outra. Avanço um pouquinho aqui para cima do verde pistache com o branco. Vou passando o azul. Agora venho com o verde pântano, fazendo o mesmo que eu fiz na primeira folha, tá? Vou cobrindo o espaço em branco do tecido com a mão leve. Pego o clareador para ajudar, apesar dela estar bem diluída. Pego toda hora, porque aqui está bem quente, bem calor, a tinta seca rápido. E vou também mesclando aqui, fazendo essa mistureba em cima dessa folha, mas veja que eu já faço aqui em cima da própria pintura, tá? E assim eu alcanço o meu objetivo de deixar essa cor bem próxima aqui do jarro, tá bom? E assim eu vou fazendo, a mão leve também, pincel em pé, de lado, venho esfumaçando, acertando. Veja que também elas vão se misturando aqui. Agora pego um pouquinho do verde pistache com a mão tão leve que eu nem sujei aqui o verde, né? E também vou, tá vendo, dando uma acertadinha aqui nessa pontinha da folha. E também já meio que misturando nessas outras cores que eu passei. Vou separando as folhas, porque tem mais de uma, né? E eu preciso separar essas folhas uma da outra, não ficando tão sumidinha aqui em cima desse jarro. Veja como vai ficando bonitinha essas misturas. E assim eu vou destacando as minhas folhas uma da outra e do jarro também. Faço a mesma coisa nessa aqui. Pincel em pé, de lado. Venho aqui com a mão bem leve, pensando em coisas boas, porque a pintura transmite isso pra gente, o artesanato, na verdade, né? Com paciência, né? Porque a gente precisa de ter paciência para ir descobrindo cores novas, cores diferentes. Às vezes a gente tem um monte de tinta e não sabe usufruir da beleza que ela pode nos oferecer. E veja como fica linda. Passo essas cores, agora eu venho com a mão bem leve, trabalhando com o pincel aqui em cima, meio que esfumaçando, e continuo aqui, tá vendo? Passando o pincel de forma bem leve em cima dessas cores. Agora lavo o pincel, né, para não ficar uma cor borrando a outra, com a tinta verde pântano. Venho trabalhando, acerto um cantinho aqui, um cantinho ali, para deixar a minha folha mais bonita possível, né? Perfeita não, porque o perfeito só o nosso Deus. Mas temos que buscar fazer bem bonitinho, não é? Afinal, eu estou trazendo para iniciantes e preciso mostrar que realmente é fácil da gente pintar.
tá? É só a gente ter paciência, né? Carinho pelo que estamos fazendo e principalmente gostar. Bem, eu vou fazer exatamente desse jeitinho todas as folhas, masessazinha que eu estou começando aqui agora, ela tem um detalhe, ela tem um pedacinho de uma pétala bem pequenininha que eu vou preencher com branco. Com o pincel número 2, eu venho, é um pedacinho mesmo, tá? De uma pétala que tem uma florzinha bem pequenininha. Então, o que eu faço? Passo o branco primeiro, porque se eu passar o verde, depois eu posso perder o risco, né? E assim eu tenho que riscar tudo de novo em cima da pintura. Assim eu já deixo aqui marcadinho com a folha em branco, tá? Aí com a folha em branca mole. Com ela branca. Quase não dá pra ver porque é bem pequenininho. Continuo aqui passando verde pistache também, clareando a ponta desta folha. Venho espalhando com a mão sobre leve, tá? Não estou botando muita tinta, ela está bem diluída. Veja que esse pedacinho da pétala ficou aqui marcadinho pra mim. Agora, como eu comecei esta folha aqui com o azul marinho, nessa que eu estou pintando, eu já faço o contrário, eu vou inverter. Eu venho com o verde pântano primeiro e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o azul marinho, eu vou fazer com o verde pântano. Aí você pode perguntar por que você mudou? Porque você sabia que dá uma diferença incrível quando você faz desse jeito. Você passa uma por cima, depois vem com a outra, fica assim, dá um efeito diferente, muito bonito. Veja que eu não preencho toda a folha, eu deixo aqui, tá vendo? Uns pedacinhos do tecido sem tinta. Agora eu venho com o azul marinho, trabalhando de forma bem suave, pegando assim nas laterais e com a mão bem leve, pincel em pé, de lado, não esfumaço com movimento circular, apenas com o pincel meio em pé, meio de lado. Eu venho fazendo essa leve esfumaçadinha aqui, cobrindo essa parte que ficou no tecido em branco, tá bom? Com o verde pântano puro. Clareador. E eu continuo aqui. Com o pincel ainda sem lavar sujo de todas as tintas, eu pego o verde pistache, mas veja que eu não sujo, tá vendo? A mão leve eu nem sujo, porque não é muita tinta, tá bom? E agora eu venho também, olha, varrendo em cima dessas que eu já passei. Meio pincel em pé, de lado. Ainda com o pincel número 6, pego tão pouquinha tinta, porque eu vou dar aqui uma clareadinha. Logo em seguida, também venho com o verde pistache. Esse verde pistache também combina muito com o verde pântano, o azul. Aqui, ó, veja que eu, tá vendo? Passei o branco, agora estou com a mão sobre leve por cima desse pedacinho de pétala já pintadinho, marcado na verdade, né? Mas não apagou totalmente, que aí depois fica fácil para eu vir e trabalhar em cima dele, né? Esta folha aqui, ela passa embaixo dessa que eu acabei de pintar. Mas as cores vão ser as mesmas, tá? Os movimentos dos pincéis. Então eu vou adiantar aqui um pouco, porque senão fica um vídeo muito longo, né? Eu repetindo a mesma coisa.
Tá vendo? Olha, é só você observar onde eu passei um tom mais claro, um tom de verde, um tom de azul marinho, e assim você vai alcançar aqui e conseguir fazer as folhas muito lindinhas, tá bom? Espero que você esteja gostando. Agora eu vou adiantar aqui um pouco e já volto. Então agora eu venho com o verde pântano e este pincel número 2, bem pouquinho, porque eu vou fazer essa nervura central aqui, ó, tá? Depois, se eu achar que eu escureci demais essa folha ou essa, eu venho dando aqui, tá vendo? Um retoque em todas essas folhas e clareando um pouquinho mais, tá? Já com aproveitar que eu estou com este pincel número 4, e nada de 4, Deus amado, esse é o 2. Vou passar aqui um cabinho desta flor, pincel em pé, de lado, um pouquinho de pistache, faço a mesma coisa. Como todas as tintas, pintura, a gente precisa vir dando aqui uns retoques, vendo o que falta, o que não falta, como aqui, tá vendo? Olha, por exemplo, olha. Em pé. Eu vou acertar aqui apenas clareador. Bem. Já dou aqui um leve contorno, para eu não ter que mexer depois, tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho, vou beber uma água, que tá bem calor, né? Temos que beber água toda hora. Esticar um pouquinho as pernas também, que é normal sempre, tá? Quando sentar muito tempo, ficar muito tempo sentada. Para trabalhar, de vez em quando levanta um pouquinho, dá uma esticadinha nas pernas e bebe uma água pra gente conseguir aqui ter nossa saúde, né? Bacana pra gente trabalhar, tá bom? Estou voltando com o pincel zero, também da Condor, e com a tinta branca eu vou preencher toda esta florzinha aqui de branco, ó. Como ela é pequenininha aqui, é legal usar esse pincel zerinho, tá bom? Um pouquinho de clareador. Deixo um pouquinho aqui, que é onde eu vou dar uma escurecida para separar essa pétala dessa. Essa tinta branca está bem diluída. Não há nem a necessidade de pegar clareador, né? Mas eu sempre pego um pouquinho para diluir mais. Aqui eu faço a mesma coisa. Também deixo uma separaçãozinha entre as pétalas, tá? Ó, pétalazinha. Esta pétala aqui é a mesma dessa, olha. Essa aqui é uma pétala só, tá? Deixo também só um pedacinho aqui no meio sem tinta.
esta pequenininha que eu, tá vendo? Lembra que eu passei um pouquinho de branco? Olha, ela é a ponta dessa aqui, ó. Ela é fininha. Ela saiu debaixo dessas aqui. E agora eu venho avivando esta petalinha, ou melhor, esse pedacinho, né? Essa vem até aqui e essa aqui. Aqui eu passo bem pouquinho. E aqui também. Opa, carocinho. O verde pistache bem pouquinho, olha que eu até ponho ali. Porque agora eu vou começar a separar essas pétalas aqui. Para eu saber, né, que são pétalas. Senão elas vão ficar muito juntas. Esta parte aqui de baixo, olha. Ela é mais para verde. Essa aqui. Opa, quase que eu pego o branco. Aqui, ó. Tom de verde clarinho. Bem clarinho, tá? Tô pegando bem pouca tinta mesmo. Assim como esse pedacinho. E assim, nesse também. Só nesse comecinho aqui, tá? Agora lavo o pincel, porque eu não posso, né, pegar a tinta branca com o pincel sujo do verde pistache. Com o branco, eu venho, olha, assim, desse jeitinho aqui, e deixando essa pétala bem clarinha, bem branquinha, tá? Aqui na parte de cima, venho trazendo esse pincel aqui para baixo também com a mão bem leve. Faço a mesma coisa nessa aqui. Estou mostrando bem essa daqui porque ela é bem pequenininha, tá? Essa aqui também, veja aquele pedacinho. Que gracinha, né? Essas pétalas pequititinhas. E agora? Apenas sujo o pincel. E eu vou pegar aqui, ó, de baixo agora para cima com o pincel em pé. E venho apagando um pouco esta tinta que eu passei agora, que foi o pistache, tá? Ó. Deixo uma sombra não muito acentuada. E faço aqui a mesma coisa, veja. O pincel tá em pé. Se eu tiver avançado um pouquinho aqui pra cima, né, que é tão pequitinha, que a mão até pode escorregar aqui. Depois eu venho acertando, tá? Tá? Ela é uma florzinha que está em formação ainda, então ela ainda tá meio assim, meio que bobinha, meio sem saber pra onde ir, entendeu? Por isso é que ela está assim, meio que perdidinha, né? Assim igual a mim. Pra gente pintar essas flores pequititinhas, a gente precisa se concentrar bastante. Aqui, ele é um verdinho
Aqui é uma folhinha bem pequena também, olha. E venho trazendo pra cá. Agora eu vou pro pântano de novo, ó. Continuo aqui com o pincel número 0, quase que ainda é grande, gente, esse pincel. Aqui número 0, olha, vou dar uma escurecida nessa folhinha aqui também. Bem pouco, mas depois eu venho de novo com o verde pântano. Bem pouquinho, né? E já venho trazendo aqui. Agora ainda com esse pincel apenas sujo, vou molhar naquele clareador ali que está sujo de azul, sujo de verde pântano, sujo de verde pistache, porque eu vou fazer esse tipo, né, um contorninho aqui, tá? Não é contorno não, só mesmo para a mesma coisa, sem pegar tinta, apenas com o pincel sujo daquele clareador e o que já estava no pincelinho, né? Ele é pequititinho, esse é o 0, tá? Vou também passar aqui porque ele tem esse tonzinho bem natural, não é nada assim, muita tinta, tá? Um tom forte não, é bem suave. Quase que uma sombra apenas. Vem trazendo pra cá. Agora eu vou deixar aqui, sim, puxar um pouquinho, porque eu volto trabalhando nelas, tá bem? Nessas pétalas. E enquanto a pequenininha puxa um pouquinho a tinta, eu vou adiantar um pouco aqui também essa flor grande, tá? Então, vou fazer de poucas pétalas, eu vou fazer de pétala em pétala, vou adiantar essas duas aqui, como eu disse, né, para o vídeo não ficar tão longo, e todas as pétalas serão feitas da mesma forma, com os mesmos movimentos, as mesmas tintas. Eu vou preencher duas pétalas aqui e vou trabalhar nela, que é para mostrar a você como eu vou fazer em toda a flor, tá bom? Agora eu vou preencher aqui com apenas a tinta branca, tá? Não tô usando o clareador porque a tinta está bem diluída. Esse é o meu jeito de trabalhar, com a tinta bem diluída. Às vezes eu ainda uso o clareador, tá? E isso não quer dizer que a minha tinta fique mal colocada no tecido, que a pintura fique feia, não. A quantidade não importa. O importante é a qualidade que você esteja, com a que você esteja trabalhando aqui no seu tecido, tá bom? Meio que acertando essa pétala. Aqui na hora de riscar, eu tirei, tá vendo, ó? Comi, né, um pedaço da pétala. Tá com fome, né? Com uma sujeirinha apenas. Eu acho que tá meio escuro esse telefone, meu Deus. Eu estou aqui no claro, gente, estou na luz do dia, eu não sei por que está escuro. Olha, apenas um pensamento de tinta verde pistache. Vou fazer aqui, ó. Pincel de lado em pé. Peguei bem pouquinho. Eita, esse pincel tá com esse cabo mole, mas também já é tão antigo, né? Eu prefiro mais esses pincéis antigos do que esses novos. Então, pego aqui também um pincel pequenininho, gente. Esse aqui eu acho que é o 4C2, sei lá, já não tem mais nem número, né? E eu vou pegar, olha, um pouquinho apenas
do verde pântano e também um pouquinho do azul marinho. Vou diluir aqui com um pouquinho de clareador. Olha. Com esse mesmo pincel número 8 que eu vou pegar, sujar mínimo desse pincel, nesse pincel que eu fiz essa misturinha, tá? Olha que é bem pouco, tá? Porque aqui eu vou fazer, ó, essa separação das pétalas. Bem pouco mesmo, ó. Nem pego ali no pratinho, né? Pego aqui. Também vou com ele desse jeito. Molho no clareador. Eu quero realmente esse pincel só sujo, uma sombrinha de nada, tá? Ó. E aqui também. Agora eu vou passando um pelinho aqui, assim. Já troquei a água, porque quando a gente trabalha com tinta muito de tom forte, a gente precisa trocar a água sempre que muda o pincel, tá? Continuo aqui com esse pincel número 8, a cerda dele é bem macia, veja, bem velhinho. Aqui fiz aquele detalhe, né, como você viu. Agora eu venho com o branco e vou fazendo esse detalhe aqui. O branco está bem diluído, tá? Agora eu só venho trabalhando nela aqui, olha, pincel com a mão bem leve, pego pouca tinta e só venho aqui, ó, trabalhando com ela, tá vendo? Deixando esses detalhezinhos, olha. Aqui também. Né, lindinha? Minha bichinha, tadinha, tá lá sozinha na varanda lá. Ela reclama, ela não gosta não. Então aqui, olha, conforme eu passei aquela misturinha, eu venho só fazendo aqui, ó, esses detalhezinhos, tá? Então, como está muito quente, eu gosto assim de preencher as pétalas, que eu vou fazer com as mesmas cores, mas detalhe que a gente precisa fazer muito rápido, né, para não secar. Mas devido, este calor, eu estou trabalhando, fazendo aqui para te mostrar, tá vendo? Vou fazer assim em todas as pétalas. E qualquer novidade que tenha aqui, que surja aqui no meu desenho, também eu venho te mostrando, tá bom? Primeiro eu faço aqui, passo aqui esse branco bem diluído, tá até cheio de carocinha aqui. Mas eu estou aproveitando as tintas que eu tenho, porque vai ficando, né, aquele vidrinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois eu vou misturando tudo e fazendo essas ralezas aqui, tá? Olha, então eu vou fazer assim em todas as pétalas, tá? Dessa flor. Passo branco bem diluído, não estou usando aqui o clareador. E vou fazer assim em toda a flor, tá? Bem, fiz todo esse miolo aqui rapidinho, tá? Pra não secar, porque agora eu vou fazer aqui, vou fazer nada, né? Vou dar uma avivadinha nesse tom de verde que eu pego do miolo até chegar aqui. Estou com o verde pistache, tá? Aqui também, só que aqui eu não pego até o canto, eu já venho aqui e deixo esse pedacinho aqui com a tinta branca. Agora também já estou passando em toda a flor, tá?
aqui. Eu venho trabalhando esta tinta. Aqui eu preciso de mais um mínimo do verde pântano, gente, aqui. Fiz muito fraquinha essa mistura. Pego aqui, olha, bem pouquinho, bem suave, a mão leve, para não deixar muita tinta no meu tecido, tá? Nesta aqui, por exemplo, olha, eu venho... Meu Deus, olha, aqui também. E aqui também, veja, eu continuo com o pincel número 8, tá? Mas com esse pincel aqui, eu posso fazer tudo isso aqui. É só eu não apertar, né? É só eu trabalhar, tá vendo, ó? Tá vendo? Do outro lado não tem nenhuma tinta. E desse aqui tá sujo apenas. Então, agora, eu vou deixar secar mesmo. Venho aqui com a tinta branca, como ela está bem diluída, eu posso vir ainda e trabalhar aqui por cima dela toda, tá? E deixando apenas detalhes aqui, ó, nessas tonalidades que eu deixei agora. Agora eu estou vindo com esse pincel, cerda longa, e venho aqui, pego bem em cima do risco do carbono. Veja que a tinta está bem diluída, né? Ó, não esfumaço, tá? Aqui, vou trazer ela até aqui na parte de baixo. Venho seguindo aqui, ó, acompanhando a formação dessa pétala, porque as flores, elas vêm, crescem de uma forma e cada um segue o seu caminho. E a gente, na hora de pintar, a gente vem fazendo a mesma coisa, né? Acompanhando aqui, ó. Não estou esfumaçando, apenas trazendo esta tinta, tá? Assim como nesta daqui, ó, pego, trago. Ela aqui tem meio que um quadradinho, acho que a ponta ficou lá embaixo. Como eu ainda vou fazer um detalhe ali, né, que é o miolinho, o botãozinho, olha. Venho com este branquinho trabalhando aqui em cima, ó, de forma, tá vendo? Que apenas eu venho, ó, só fazendo isso aqui. Conforme eu venho fazendo, tá vendo? Esses detalhes, esse risco aqui com esse pincel de cerda longa, ele vem, ó, deixando a tinta e fazendo esses detalhes muito bonitinho aqui pelo meio, tá vendo? E se a gente vem esfumaçando, a gente não consegue, tá? Esse detalhe não. Aonde começa esse tom colorido aqui, eu encerro. E agora eu só venho também fazendo a mesma coisa, tá? Tá vendo? Uma pétala tem um pouco mais, uma pétala tem um pouco menos. E assim eu vou fazer em toda a pétala. Também as folhas esse resto de folha eu vou fazer exatamente como eu fiz essas aqui, mais clara. Depois eu venho dando aqui uns retoques, clareando um pouco onde precisa, escurecendo também onde precisa. Esse miolinho vou fazer exatamente como eu fiz essa piquititinha e essa grande, tá? As folhas, tudo igual. Então, na hora de fazer total acabamento, eu venho mostrando pra você, tá bom? Mas não vou mudar nada aqui. Ah, essa folha aqui, ó, ela, esse pedaço que vem daqui, aqui e aqui, ela sai aqui. Veja que eu esqueci, né? Comi um pedaço da folha, tá? Então vai ser igual, tá bom? Vai ser exatamente como essas aqui, tá? Se você quiser ela um pouquinho mais clara, se você quiser ela assim um pouquinho, tá vendo? Um tom mais forte,
Também fique à vontade para mudar na cozinha que você quiser, tá? E veja como tá ficando lindo nessas combinações, tá bom? Então, vou adiantar aqui o meu trabalho. Volto com o segundo vídeo. Pelo fato do meu telefone aqui ser bem enjoadinho, né? Não tenho tempo, sim, nele para fazer uma gravação tão longa. Então, eu venho terminando todo esse desenho, tá? Eu espero que você esteja gostando. Eu preciso, na verdade, né, fazer devagar por conta dos detalhes. Eu tenho que explicar, já que eu estou trazendo para quem está começando a pintar aqui agora, esclarecer dúvidas. Então, qualquer dúvida, deixe nos seus comentários, tá? Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. E quem sabe aí também tem alguém precisando, né, dessa ajudinha, tá? Eu venho trazendo com muito carinho para você, tá bom? Então, me aguarde o próximo vídeo, não perca. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.